Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Rafael do Topografia com você. Eu quero te dar uma dica de uma dúvida que muitas pessoas me perguntam. Nossa, eu acho que toda semana alguém me pergunta isso. Rafael, quanto tempo eu preciso ficar com o equipamento na base, rastreando para poder fazer o meu ponto base, fazer o meu transporte coordenado? Ou quanto tempo eu preciso ficar no meu rover, no ponto estático, ou stop and go, ou cinemático? E eu vim aqui para tirar essa dúvida com você, para me te dar algumas dicas do que eu faço no meu dia a dia para resolver essa questão de trabalhar com os equipamentos pós-processados, equipamentos de GNSS-TK no modo pós-processado, que encaixa o estático, o cinemático e o stop and go. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é o nosso objetivo final. Qual que é o objetivo final? A gente ter um ponto fixo com precisão milimétrica, que é o que o equipamento sugere quando a gente tem esse ponto fixo. Então, a gente acaba se apegando muito a regras, a manuais, inclusive as primeiras normas do INCRA, se eu não me engano a primeira e a segunda, ele dava a sugestão, ou se eu não me engano eu acho que era até regra, da gente ter que ficar determinado tempo em determinado ponto, dependendo da distância da base que você tivesse. Eu não lembro da tabelinha agora, mas existia essa regra e a gente acaba ficando apegado a essas regras. E o fato é que não existe regra. Se você tem um ponto fixo, é isso que interessa, porque o ponto vai estar com qualidade, mas mesmo assim a gente tem que ficar um determinado tempo para que esse ponto tenha essa qualidade. E tudo vai depender também do seu equipamento. Você precisa conhecer um pouco mais do seu equipamento para você ter essa noção de quanto tempo você precisa para poder fixar um ponto. Se o seu equipamento fixa o seu ponto com 2 minutos, é o tempo que você precisa ficar. Se ele fixa em 5 minutos, é o tempo que você precisa ficar. Se você está fazendo um ponto de base e você quer saber quanto tempo que ele vai levar, eu faço uma média. Então vamos começar aqui pelo ponto base. Eu vou dar alguns exemplos e umas dicas que eu faço no meu dia a dia para vocês poderem se concentrar aí nesse caso. A primeira coisa que eu faço é pesquisar o local que eu vou trabalhar. Então vamos imaginar que eu vou fazer um levantamento numa área, eu localizo essa área no Google Earth e aí a partir dessa área eu vejo qual a distância que essa área está de uma base da RBMC do IBGE, qual que é a base mais próxima, qual que é a distância que ela está. Eu vejo essa distância e eu me baseio mais ou menos a cada 100 quilômetros eu faço 1 hora de coleta de dados brutos. Então se eu estou lá a 300 km da base mais próxima da RBMC, eu fico 3 horas no meu ponto base. Assim eu garanto que eu vou ter um ponto de qualidade da base. É uma média que eu faço porque eu conheço o equipamento que eu trabalho e eu sei que eu tenho essa qualidade. Então você precisa testar se isso daí se encaixa para você, mas é mais ou menos a média. Se eu estou a 50 km da base, é meia hora que eu fico no meu ponto base. Isso da base, tá? Agora vamos falar do rover. Quando a gente está fazendo ponto estático com o rover, a gente tem uma base fixa no local e a gente está movimentando o nosso rover nas divisas. Então o rover é basicamente a mesma coisa. Eu conheço o meu equipamento, se eu sei que ele fixa com 2 minutos, é isso que eu vou fazer. Só que muitas pessoas ainda têm dúvida em relação a isso. E para você fazer um teste aí com o seu equipamento, para você avaliar a questão dele de fixar ou não, eu queria te sugerir de você pegar um final de semana, um sábado, um domingo, um feriadão, aí acorda de manhã, pega os seus equipamentos com a bateria carregada, vai num local seguro, instala a sua base, deixa ela lá rastreando e vai fazer os testes com o rover que eu vou te sugerir. Você vai fazer três testes. O primeiro teste a 5 km da base. Tá? Você vai deixar a base rastreando, vai pegar o seu rover, vai andar 5 km com o seu carro, você pode marcar no odômetro do carro ou de alguma maneira com outro GPS, anda 5 km com ele e aí você vai coletar 5 pontos com esse equipamento rover seu, tudo no pós-processado, esquece o RTK agora nesse momento. O primeiro ponto com 2 minutos, o segundo ponto com 4 minutos, o terceiro ponto com 8 minutos, o quarto ponto com 10 minutos e o quinto ponto com 15 minutos. Esse foi o primeiro nível de teste, 5 km de distância da base, coleta esses 5 pontos. Depois você anda mais 5 km, 10 km de distância no total da base. Tá? Aí você vai fazer a mesma sequência. Primeiro ponto 2 minutos, 4 minutos, 8 minutos, 10 minutos e 15 minutos. Esse foi o segundo nível de teste. O terceiro nível de teste, você vai andar mais 15 km, até chegar a 20 km. Você vai fazer isso daí a cada 5 km, até chegar a 20 km, você faz esse teste, que daí você vai ter... Você não vai demorar nem 2 horas para fazer isso, eu tenho certeza disso, e você vai conseguir avaliar. Depois, com todos esses pontos prontos, você vai voltar para o seu escritório, fazer o processamento dos dados e avaliar todos esses dados, todas essas informações, os relatórios, você vai conseguir avaliar quais pontos fixaram, qual não, qual que está com melhor precisão, e aí você vai conseguir tirar uma média. Você vai tirar essa média, se deu, sei lá, 9 minutos,
que a maioria dos pontos fixaram alguma coisa nesse sentido, você vai adotar esse ponto como a média do seu equipamento que você tem confiança de que ele vai trabalhar. É um teste que eu sugiro você fazer que vale a pena porque você tem noção da capacidade do seu equipamento. Tá, eu estou falando desse quesito quando é um terreno limpo, tá? Quando não tem obstrução. A gente está aqui próximo de árvore, próximo de prédios e postes. Num terreno limpo, você pega e usa essa média. Num terreno que tem obstrução, normalmente eu dobro essa média. Então, se a minha média deu 9 minutos, quando tem alguma obstrução, algum prédio, alguma interferência que interfira na recepção de sinal do satélite, eu dobro. Então, se a minha média deu 9, eu fico 18 minutos nesse ponto. Para quê? Para me garantir que esse ponto vai fixar, para eu não precisar voltar para o escritório e tal. Mas no final das contas, o que eu quero que você entenda é que se você conseguir garantir que o seu ponto fixa com 2 minutos, é isso que você tem que ficar. Se ele fixar com 2 minutos e com qualidade, beleza. Se fixar com 1 minuto, beleza. Se precisar ter que ficar 30 minutos para fixar, você vai ter que ficar 30 minutos para garantir que o seu serviço é de boa qualidade. E essa foi uma única dica que eu estou te dando aqui. Tem várias outras coisas a respeito do equipamento GNSS, a respeito do RTK, tem muitas sacadas de campo que você precisa saber também. E eu vou passar tudo isso sem custo nenhum no curso gratuito do GNSS RTK, que vai acontecer todos os dias às 8 horas da noite, ao vivo. Um curso onde eu vou te mostrar o passo a passo do RTK, o passo a passo dos equipamentos, a teoria, configuração, as ferramentas principais que a gente pode utilizar com o RTK, que é locação, curva de nível, cálculo de terraplanagem, várias coisas legais. Eu gostaria de te convidar para participar. Para você poder participar, só clicar no botão que está aqui embaixo ou na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever que não tem custo nenhum. Eu te espero do dia 26 a 30 de abril às 8 horas da noite. Um abraço.